Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós trataremos da regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução aprovada no dia 15 de dezembro de 2020. A partir da entrada em vigor da maior parte da LGPD no dia 18 de setembro de 2020, o Judiciário começou a regulamentar a sua aplicação nas suas atividades internas, administrativas e judiciárias, o que também levou à regulamentação da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça. Por isso, no dia 24 de agosto de 2020, o CNJ publicou a recomendação número 73 de 2020, que tem recomendações, orientações a todos os tribunais do país, com exceção do STF, sobre a adoção de medidas preparatórias para a adequação do Judiciário à LGPD. Em seguida, no dia 21 de setembro, o CNJ publicou a resolução número 334 de 2020, que instituiu o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados no Poder Judiciário. E agora, por último, em 15 de dezembro de 2020, o CNJ aprovou uma resolução que contém as medidas necessárias para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a ser adotadas pelos tribunais do país, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Essa resolução aprovada pelo CNJ define 13 medidas no artigo 1º que devem ser adotadas em todos os tribunais do país com o objetivo de permitir a adequação à LGPD. Vamos ver cada uma delas. Primeira, a criação do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais em cada tribunal, que deve ter um caráter multidisciplinar e será o órgão responsável pelo processo de implantação da LGPD na primeira e na segunda instância e também nos tribunais superiores. Segunda medida, a designação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é um dever previsto na LGPD. Terceira, a formação de um grupo de trabalho técnico, também com caráter disciplinar, para auxiliar o encarregado no desempenho de suas funções. E esse grupo técnico deve ser formado por servidores das áreas de tecnologia, segurança da informação e da área jurídica, entre outras que forem consideradas adequadas para auxiliar o encarregado a exercer as suas atribuições. E isso aqui é importante porque alguns tribunais de justiça regulamentaram já a LGPD de forma diferenciada, alguns designaram só uma pessoa, outros constituíram um órgão colegiado para ser o encarregado, e isso a lei permite, ao não determinar, a não especificar se pode ser uma ou mais, pessoa natural ou jurídica, a LGPD autoriza, e até mais recomendado pela complexidade das funções que seja um órgão colegiado, e a resolução do CNJ acaba fazendo isso de uma forma mais genérica. Primeiro prevê a designação do encarregado, sem especificar se é apenas uma pessoa ou se pode ser um órgão colegiado, mas na sequência prevê que o encarregado será auxiliado por um grupo de trabalho técnico. Quarta medida, a elaboração por meio de canal do encarregado, de comunicação do encarregado com a autoridade nacional e com o público externo, e isso pode ser feito também em parceria com a própria ouvidoria do tribunal. Deve ser elaborado um formulário eletrônico ou mesmo um sistema para atendimento de requisições ou reclamações apresentadas pelos titulares dos dados pessoais e também a definição de um fluxo de atendimento aos direitos dos titulares a partir da apresentação de requisições ou reclamações e o acompanhamento disso até a efetiva prestação da resposta aos titulares. Quinta medida, a criação de uma seção dentro do site do tribunal com informações sobre a aplicação da LGPD na Corte, e esse link, essa aba, esse conteúdo dentro do site do tribunal deve ter como conteúdo mínimo as bases legais utilizadas no tribunal para o tratamento de dados pessoais,
os deveres dos controladores, os direitos dos titulares e as informações sobre o encarregado, seja com nome, endereço e e-mail para contato. Sexta medida: a disponibilização de informações adequadas sobre o tratamento de dados pessoais por meio de aviso de cookies no portal institucional do Tribunal, da política de privacidade para a navegação na página do Tribunal e da política geral de privacidade e proteção de dados pessoais, que deve ser elaborada e aplicada internamente em cada tribunal e supervisionada pelo respectivo Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. A sétima medida é a criação de 2 assuntos suplementares, um com o título Proteção de Dados Pessoais e outro de Privacidade, nas tabelas processuais, a fim de facilitar a distribuição e o controle das demandas relacionadas à proteção de dados, ao respeito à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Oitava medida: a determinação de análise pelos serviços extrajudiciais sobre a adequação de suas atribuições à LGPD. A LGPD equipara os cartórios extrajudiciais à administração pública e também eles se submetem à LGPD, o que é ressalvado aqui igualmente pela resolução do CNJ. Nona medida: a organização de um programa de conscientização sobre a LGPD destinado a magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e residentes judiciais das áreas administrativas e judiciárias na primeira e segunda instâncias. Aqui a gente também poderia acrescentar que se aplica aos tribunais superiores e é um papel que a LGPD também atribui ao encarregado, mas isso é algo que deve ser objeto de preocupação de toda a organização, de uma mudança de cultura organizacional para a observância constante das normas de tratamento e proteção de dados pessoais em qualquer atividade que se enquadre no conceito de tratamento e que envolva o trabalho com dados pessoais, da prevenção principalmente e eventualmente também na correção de incidentes e na adoção de medidas para reprimir ou fazer cessar algum eventual ato ilícito causado contra os dados pessoais ou que gerem vazamento ou algum outro incidente com dados pessoais. Décima medida: a revisão de todos os modelos de minutas de contratos e convênios em vigor que autorizem o compartilhamento de dados com terceiros e a elaboração de orientações para a adequação das contratações futuras à LGPD a partir dos seguintes critérios. Cada operação de tratamento de dados pessoais deve conter uma finalidade específica, vinculada ao interesse público e apoiada em uma regra de atribuição administrativa aplicável ao caso. Ainda, o tratamento de dados pessoais previsto no ato deve ser compatível com a finalidade especificada e necessário para sua realização. Além disso, a inclusão de cláusula de eliminação de dados pessoais nos contratos, convênios e instrumentos congêneres, observados os princípios da finalidade, da necessidade e também a elaboração do relatório de impacto de proteção de dados pessoais previamente ao contrato ou convênio, observado o princípio da transparência. Então, a 10ª medida tem aí várias transposições dos princípios de tratamento do artigo 6º e de regras específicas de tratamento de dados pela administração pública da LGPD para a resolução do CNJ, já trazendo isso para sua aplicação específica e adaptação de rotinas internas dos tribunais e rotinas internas administrativas relacionadas a licitações e contratos administrativos para a aplicação adequada da LGPD. 11ª medida: a implantação de medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito por meio
da elaboração da política de segurança da informação, que tenha um plano de resposta a incidentes, a previsão da adoção de mecanismos de segurança desde a concepção de novos produtos ou serviços, chamado Privacy by Design, a avaliação dos sistemas e dos bancos de dados em que houver tratamento de dados pessoais, com a submissão dos resultados à apreciação do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais para as deliberações que entender adequadas, a avaliação de segurança de integrações de sistemas e também a análise de segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Aqui nós temos algumas medidas de segurança que o CNJ entende necessárias de ser realizadas pelos tribunais como boas práticas de segurança da informação na implantação da LGPD. A 12ª medida prevista na resolução do CNJ é a elaboração e a manutenção dos registros de tratamento de dados pessoais com informações sobre finalidade do tratamento, base legal, descrição dos titulares, categorias de dados, categorias de destinatários e eventual transferência internacional, com prazo de conservação e medidas de segurança adotadas, tudo de acordo com o artigo 37 da LGPD. E a 13ª e última medida prevista no artigo 1º da resolução do CNJ é a prestação de informações ao Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais sobre a existência de projetos de automação e inteligência artificial, com a elaboração do relatório de impacto à proteção dos dados pessoais relativo aos critérios e direitos previstos na LGPD. Na sequência, o artigo 2º da resolução do CNJ, do dia 15 de dezembro de 2020, estabelece 3 ações mínimas que os tribunais devem observar para a implantação da LGPD. Primeira, a realização do mapeamento de todas as atividades de tratamento de dados pessoais por meio do modelo de questionário a ser elaborado pelo CNJ. A segunda é a realização da avaliação das vulnerabilidades para o diagnóstico das lacunas existentes na proteção de dados pessoais. E terceira, a elaboração de um plano de ação com a previsão de execução de todas as atividades previstas na resolução. Então, apesar do CNJ ter aprovado uma resolução, ela mais propriamente traz ações a serem adotadas pelos tribunais e do que regulamenta a LGPD. Então é uma resolução com conteúdo de recomendação, porque ela não realiza a regulamentação e aplicação da LGPD no judiciário, mas tem regras gerais que devem orientar os tribunais a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de uma forma semelhante à recomendação número 73 de 2020 do CNJ, como, por exemplo, a criação do comitê gestor e do grupo de trabalho, a inclusão do portal de proteção de dados na internet, a revisão de atos e contratos, a documentação das atividades de tratamento e a adoção e a implantação de ações mínimas para o cumprimento adequado das normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a atividade de regulamentação da LGPD no Judiciário não esgota aí. O CNJ traçou as bases gerais e deixou uma margem ampla para cada tribunal regulamentar a aplicação da LGPD nas suas atividades administrativas e judiciárias. Então, no episódio de hoje, era isso que a gente queria tratar, a análise dessa nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, e voltamos amanhã com mais um episódio do ValenteCast. Até lá!